O Morro do Aipim, no bairro Vorstadt, antes da cidade, propriedade da família Blumenau, o herdeiro Pedro Blumenau, filho de Hermann Blumenau, fundador da cidade. Antes de ir embora do Brasil, doou todo esse morro para a municipalidade, com documentação existente no arquivo histórico de Blumenau. O lugar ficou conhecido como Morro do Aipim. De uma parte do elevado, em direção ao rio Itajaí-Açu, há uma das imagens mais lindas da cidade, que dá para observar a curva do rio em direção à prainha. Nesse local, Hermann Blumenau construiria a sua casa se não tivesse ido de volta para a Alemanha. Foi construído um restaurante no topo do morro. Um tempo atrás, esse local sofreu um incêndio e agora, nesse mês, acabou de ser entregue o novo restaurante Frosel à comunidade. Ciente estamos que é um lugar público de observação natural, em contato com a natureza, por direito de todos os blumenauenses que receberam através do seu proprietário legítimo, Pedro Blumenau, como presente para a cidade. Nós sabemos que há uma tendência que vem ocorrendo nos últimos anos na cidade de Blumenau, onde praças públicas vêm recebendo construções privadas e ligadas ao comércio. Aqui há muito tempo, desde a década de 60, quando o grupo folclórico alpino-germânico já dançava nesse local, outras bandas iniciaram suas atividades culturais nesse restaurante Frosel, que ficou por muito tempo com suas portas fechadas. Então nós, depois de um bom tempo, com o objetivo de escrever parte dessa história novamente para ficar registrada para as futuras gerações, resolvemos vir até o Morro do Aipim e o Frosel, observar como foi efetuada essa reforma. Ali na placa na frente está reforma. Então nós vemos que há espaço para os blumenauenses, para as pessoas, espaço de lazer para as crianças, e vamos tentar playground, ir até o mirante para que se tenha uma ideia da importância desse espaço público, com a presença do restaurante que está no local desde a década 1960 do século passado. Era uma construção, e pelo visto continua sendo uma construção em chaimel. Não diríamos que é uma construção mista, há uma parede autoportante e partes dessa com a estrutura de madeira. Vamos ver o que fala, ou o que diz, ou o que está registrado na placa. Entrega à comunidade, reforma do Frosel, o nome do prefeito, da vice-prefeita, do presidente da Câmara e o secretário de Turismo e do Planejamento Urbano da cidade de Blumenau. Boa tarde! Muito bem guardado. O mirante é lá embaixo? Soubemos que no interior há a exposição da Oktoberfest 40 anos. Nós deixamos também acervo para quando surgisse o museu da Oktoberfest. Então aqui já dá para se ter uma ideia da vista do rio Itajaí-Açu. A escadaria toda feita em madeira, com acesso para as pessoas. Todo o bairro de
a toda a verticalização que aconteceu no bairro Ponta Aguda. É possível ver e o que vem acontecendo na centralidade da cidade de Blumenau. É nesse bairro que foi construído um edifício de maneira irregular na área de preservação, que é esse edifício mais alto. Está em justiça. Aquela sombrinha. As pessoas estão vindo prestigiar o local, como sempre deveria ter acontecido. Estou gostando do que eu estou vendo. Foi recuperado aquilo e o uso que existia até um tempo atrás, até surgia a polêmica de que eu vender isso aqui. Não se pode comercializar, essa área é nobre e pertence a Blumenau. Então, um tempo atrás nós escrevemos que é uma área de lazer, uma área pública, uma área histórica. Me parece que aqui teve um movimento histórico dos federalistas que também ficaram aqui quando houve um conflito estadual e no sul do Brasil. Não tenho detalhes agora. Ali embaixo é a prainha, que também está em processo de revitalização. E o centro de Blumenau, em torno da Rua do Comércio, a Rua 15 de Novembro, que vem sendo tragada gradativamente por construções de grande porte. E nesse lado de cá, o bairro de Ponta Aguda, totalmente verticalizado. Então, nessa direção é o bairro Vorstadt. Um pouco mais para lá é onde residia o pioneiro Pedro Wagner, que estava aqui muito antes da chegada do fundador Hermann Blumenau, sua família, amigos que vieram de São Pedro de Alcântara. E o pico desse morro, conhecido Morro do Aipim, era propriedade do fundador Hermann Blumenau, onde foi entregue, agora no mês de novembro de 2024, o restaurante Frosel, depois que sofreu um incêndio, recuperado. Então aqui é a estrutura original. Após essa reforma, parece-me que houve um fechamento da parte da sacada com vidros. O restaurante ainda não está instalado, mas o espaço é para essa ambientação. Nós vimos a cozinha em obras, toda a parte da sacada que antes era aberto, com fechamento, com grandes painéis móveis envidraçados. Estrutura madeira, cimento no assentamento dos tijolos. A massa não é a característica massa de cal. Os nossos amigos Anderson e Levin vão observar isso. Argamassa de cimento, isso não se faz, e a utilização de pregos na estrutura. Então, revitalização feita por amadores, por pessoas que não seguiram as características de uma edificação em Chaimel, que por certo essa construção era. Roberto, olha aqui, ó. Cimento. Fora os pregos, tudo que tem por ali. Fica registrado. Vai que outra vez vai ser restaurado de novo. Então esse restauro com pregos foi entregue em 2024 na administração Mário Hildebrand. E aqui vai ser o salão do restaurante, provavelmente. Cozinha em obras. Tem parte do acervo dos 40 anos do Oktoberfest. Existe um acervo
para ser guardado como um grande museu do Oktoberfest, onde nós deixamos a fantasia usada no carnaval em Florianópolis, do Shopping Metro. Até imaginávamos que iam vê-la aqui, mas não. Fotografias da primeira edição e os painéis publicitários de todas as Oktoberfest. Nessa edição de 2024, pouco nós vimos o Vovô Chopin, que foi uma das características ao longo da história dessa festa, um símbolo da festa, diríamos assim. E aqui o espaço sendo preparado provavelmente para a parte de cocção, armazenamento da cozinha, do provável restaurante, que vai ser colocado no espaço do Frozen, do Morro do Aipim. Sempre registramos para a história, né? O Vovô Chopin estava ausente da festa esse ano. Esse é o cartaz 2024, que é 40 anos de história da festa. E aqui está o Louis Cyr. Ellen Budak foi a primeira rainha, a única que não foi... Não, ela foi eleita, a segunda, a primeira que não... Tinha a outra, a Budak foi a primeira rainha. Da Alto dos Reis e o secretário Antônio Pedro Nunes, o secretário idealizador. Grande, isso aqui ficou grande, né, bem? Os 4 personagens. O criador do Vovô Chopin, a primeira rainha, o prefeito e o secretário. E a vista do Frozen. A incontestável vista do Frozen. Poderíamos dizer que essa história acabou bem, porque houve um debate muito intenso e nós vamos terminar essa postagem e esse artigo que ficou aberto por tanto tempo. Enfim, o restaurante, a edificação, mesmo não seguindo as características de restauro do Enxaimel, foi entregue com o uso que existia e sem a comercialização desse espaço público, nobre espaço público, doado por Pedro Hering ao município de Blumenau. O sino da Catedral São Paulo Apóstolo.